Tem uma frase do Bill Johnson que ele diz o seguinte: o nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a Deus, mas é a disponibilidade para ouvir todas as outras vozes. Deixa eu falar isso de novo, eu quero que você assimile isso. Guarda isso, você está comigo? O nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas é a nossa disponibilidade para ouvir todas as outras. Então você está ouvindo uma palavra de Deus no domingo, mas você vai ouvir um conselho errado na segunda. Você está ouvindo uma palavra de encorajamento no teu tempo de oração, o Senhor está lembrando para você de algo que Ele te prometeu, Deus está trazendo à tua memória algo que te dá esperança, mas vai chegar na terça-feira e uma notícia vai tentar desencorajar você. Irmão, muita gente está parando, não é porque não ouve a Deus, é porque está ouvindo qualquer um também. A gente tem que selecionar quem a gente ouve, quem a gente dá acesso. Não dê acesso a quem não te dá destino, irmão. Se eu ficasse perguntando para qualquer um a respeito do que Deus tem falado comigo, 90% ia me desencorajar. Irmão, estou pensando da gente alugar esse prédio novo para o Kids. Pastor, não faz sentido financeiramente. Se a gente for olhar geograficamente, se a gente for, irmão, eu tenho uma palavra e ela basta, é ela quem supre. O Deus que deu a visão, dá a provisão, vai acontecer. E é assim na tua casa, nos teus negócios, no teu chamado, no teu ministério. A gente tem que gastar mais tempo, irmão, discernindo essa palavra do que começando a correr. Tem uma outra frase que eu não lembro o autor, que ele diz que se ele precisasse derrubar árvores, gastaria mais tempo afiando o machado do que golpeando elas. Gasta 90% do teu tempo afiando o teu machado. Vai ser mais leve, vai ser mais rápido quando você começar a derrubar as árvores. Mas às vezes a gente está tão animado, motivado, que a gente pega um machado cego, a gente vai golpeando. Não, vai acontecer, vai dar tudo certo. E a gente vai se cansando, a gente vai começando a duvidar, e aí vai começando a perguntar: será que eu entendi errado? Será que é isso mesmo? E quando a gente vai ver, irmão, a gente para. Tem gente que para porque se cansou. Cara, é muito poderoso isso. Isso vai ser libertador para alguns aqui. Tem gente que está parando porque se cansou, e tem gente que está se parando porque parou para comparar com o que o outro está vivendo. Você está vendo alguém que gastou tempo afiando o machado quando você estava lá imprimindo força, e agora ele está voando e você está parado, e você está falando: será que Deus se esqueceu de mim? Olha o que esse cara está vivendo, olha o que ele está fazendo. Não, irmão, a única diferença é que ele parou para ouvir antes de começar a andar. Ele ouviu algo de Deus. Ele ouviu algo de Deus, irmão. Quem ouviu algo de Deus não pode parar para ouvir mais nada de ninguém. Não é ouvir algo de Deus. Construa uma arca para algo que você nunca viu, chamado chuva. Aí Noé começa, primeiro ano, primeira década, segunda década, e ele vai. E todo mundo ridicularizando Noé. Noé está maluco, ele está construindo algo que não faz sentido. Não tem porquê o que ele está fazendo. Todo mundo considerava Noé estúpido, até que a primeira gota de chuva caiu. Olha para mim, irmão. Não adianta construir arcas quando a chuva já começou a cair. Deus está dando para você palavras para esse ano 2022. Não é para você esperar a crise chegar, é para você se antecipar. É para você fundamentar o teu ano numa palavra viva, numa esperança viva. Eu estou esperando a eleição para ver, porque o Brasil vai ficar uma loucura durante a eleição. Não, irmão, você não precisa de um mês de eleição para definir a tua história, quando Deus já definiu a tua história. Não, estou esperando para ver como é que vai ser o Covid. Eu não estou dizendo para você ser displicente ou você não se planejar com coisas naturais, mas eu estou dizendo para você também não negligenciar o mover sobrenatural, porque senão o que a gente está tendo não é mais fé. Se você não está usando a sua fé para coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. A fé é um recurso que Deus nos deu para acessar o impossível. André, tudo que você está falando é muito legal, mas é impossível eu conseguir romper na minha família esse ano. Pois é, por isso que você só vai conseguir com fé. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé, irmão. Esse lugar que você está sentado hoje, um dia foi só uma visão e por fé se tornou uma realidade. E um dia ele vai ser pequeno, vai ser parte de um passado glorioso, porque Deus vai ter novas realidades. É assim que a gente vive.
de glória em glória, é o que a palavra fala a nosso respeito. Mas não existe glória em glória se não tiver batalha em batalha, se não tiver gigante em gigante. Eles fazem parte, irmão. Eles não são um descuido de Deus, eles não são um descaso de Deus. Eles fazem parte do que Deus tem para você. Os gigantes ativam você, os gigantes promovem você, os gigantes deixam você atento. Irmão, vamos ser sinceros, quando está tudo muito bem e nada tenta afrontar, a gente tira as nossas armaduras e roupas de guerra e a gente se distrai. A Bíblia diz que Davi, no período em que os reis iam para a guerra, decidiu ficar no palácio. No meio da primavera, os reis estão todos prontos e indo para a batalha. Davi falou: quer saber? Esse ano não, eu vou ficar em casa. E porque ele se distraiu enquanto deveria estar posicionado, a história dele mudou para sempre. Fala para quem está do seu lado, irmão, 2022, sem distrações, sem mimimi, irmão. Mimimi não precisa repetir não, deixa que só eu falo para ninguém se ofender. Vai que a pessoa é mimizenta e vai falar: é uma indireta? Olha para mim, sem mimimi. A gente está perdendo tempo demais, irmão, com coisas que não tem valor nenhum. Eu lembro de uma frase que eu liberei no início da pandemia. Uma galera: pastor, eu acho que nessa pandemia a igreja podia visitar mais, podia ajudar mais, podia ligar para as pessoas. Irmão, a gente está precisando de ajuda. Você pode fazer parte do ministério de ligação? Na época a gente tinha 2 staff, tem 500 pessoas. Falei: se eu for visitar uma família por dia, eu vou precisar de 500 dias. Um ano tem 365. E quando eu terminar de visitar a última família, a primeira que eu visitei já vai estar chateada, falando: tem 1 ano e meio que o pastor não vem me visitar. Foi o primeiro. E eu lembro dessa palavra: menos gente se doendo e mais gente se doando. 2022 não tem espaço para distração, para mimimi, para reclamação, para vitimismo, para autocomiseração. 2022 é o ano de andarmos sobre as águas, é a nossa escola da fé, é o ano de avançar, confiar em Deus mais do que a gente confia em qualquer palavra dada por homens. É o ano de depender plenamente dEle, confiar plenamente nele, viver aquilo que só Ele poderia fazer. Você recebe isso? Pega essa chave, irmão. 2022, espere menos de pessoas do que você já espera das promessas. Medita nisso, irmão. Coloca no papel as promessas que você tem esperado e as pessoas que você tem esperado. É assustador. Grande parte da nossa igreja vai perceber que está esperando mais em promessas feitas por pessoas do que em promessas feitas por Deus. Aí você vai começar a arriscar: não, essa porta fulano falou que vai abrir, mas eu não vou esperar por isso. Isso daqui fulano falou que vai me ajudar, mas eu não vou depender disso. Você risca toda a dependência natural e deixa na tua lista só uma dependência sobrenatural. Isso aqui só acontece se Deus mudar essa história. Isso aqui só acontece se Deus mudar completamente a história da imigração. Só se Ele mudar isso aqui para acontecer. É isso que você precisa. Isso aqui só acontece se tiver 1% de chance. Mas se fosse nem 1% de chance, Deus poderia. Sabe quantos por cento de chance? Baixinho, só um pouquinho. Sabe quantos por cento de chance pela medicina Lázaro tinha de poder voltar a viver? 0. E Jesus? 0. E de Abraão ter filhos? 0. E de homens entrarem numa fornalha ardente várias vezes mais? 0. E de alguém entrar na fornalha e dançar com eles? Menos 10. E de um homem andar sobre as águas, humilhar a gravidade, passear sobre a matéria, e de alguém nomear estrelas e ainda assim saber o meu nome, e de alguém passear na eternidade. Qual é a probabilidade de um Deus criador morrer pela sua criação? De um Deus que poderia apertar o botão reset, deletar e fazer tudo de novo, falar: não, eu não vou recomeçar, não, eu vou começar com eles de novo. Eu vou pagar o preço, mas eu não abro mão deles. Irmão, olha para mim, qual era a probabilidade de você estar onde você está, de você ter o que você tem, de você viver o que você vive? Qual que era a minha probabilidade de ser pastor? Eu não gostava nem de igreja, eu tinha resistência a evangélicos. Qual era a minha probabilidade de ser escritor?
Saí do 3º ano do ensino médio para fazer supletivo, porque no último semestre eu sabia que eu ia repetir em literatura e português. Aí Deus me dá a graça no ano passado lançar um livro, o Recorte da Editora em pré-venda. Você tem que olhar para isso e falar: qual é a probabilidade? Para mim, impossível. Para Deus, inevitável. A probabilidade é 0. Abaixa só um pouquinho o volume, lindão, do teclado, só um pouquinho. A probabilidade para mim é 0. Mas não sou eu quem vai fazer. Não sou eu quem guardo a minha casa. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Não sou eu quem edifica. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que nela constroem. Não sou eu, irmão, que lidero a igreja. Se o Senhor não me der uma palavra, eu não tenho nada para falar nesse púlpito. Não sou eu que guardo os meus filhos. Se o Senhor não poupasse eles, não teriam nascido, nem eu estaria de pé. Então o que a gente precisa fazer no primeiro culto do nosso melhor ano é trazer de novo ao lugar de direito aquilo que nunca deveria ter saído, trazer o Senhor como a centralidade da nossa história. Se arrepender de tudo que a gente colocou confiança e expectativa que não nele, irmão. Billy Graham diz que a ansiedade é a causa natural de colocarmos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus. Eu estou ansioso, por quê? Porque eu coloquei minha expectativa em qualquer coisa menor do que Deus. E eu preciso me arrepender, irmão. A gente não vai viver um pleno avivamento se a gente não viver um pleno arrependimento. A gente tem que trazer de volta para o centro quem nunca deveria ter saído dele. E tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!